Porque muitas vezes as mulheres escolhidas por Deus parecem caminhar sozinhas. Há momentos em que tudo ao redor parece desafiador e a solidão se torna uma companheira constante. Mas essa jornada solitária tem um propósito profundo. Deus nunca abandona suas escolhidas. Ele as fortalece, lapida e guia por um caminho de crescimento e fé. Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios dessa caminhada e entender o que há por trás desse plano divino. Deixe seu like e se inscreva para não perder nada. O propósito da solidão na vida das escolhidas. A solidão pode parecer um castigo, mas para as mulheres escolhidas por Deus, ela é um período de preparo e transformação. Quando Deus permite que uma de suas filhas caminhe sozinha, Ele não a abandona. Pelo contrário, Ele a afasta do barulho do mundo para que possa ouvi-lo com mais clareza. Muitas vezes somos rodeadas por pessoas que desviam nosso olhar do propósito divino. A solidão é um convite para olhar para dentro, fortalecer a fé e depender unicamente de Deus. É nesse silêncio que Ele molda o coração, ensina lições valiosas e revela planos que antes estavam ocultos. Na Bíblia, encontramos exemplos de mulheres que passaram por esse processo. Esther precisou se isolar antes de se tornar rainha e cumprir seu chamado. Ana, mãe do profeta Samuel, enfrentou anos de solidão e desprezo antes de Deus responder sua oração. Essas histórias mostram que momentos solitários não são sinais de abandono, mas de preparação para algo maior. Deus escolhe determinadas mulheres para missões especiais. Ele sabe que para cumprir esse propósito, elas precisarão ser fortes, resilientes e totalmente dependentes dele. Por isso, a solidão se torna uma ferramenta de crescimento, um período necessário para a lapidação da alma. Se você está se sentindo só, pergunte-se: o que Deus quer me ensinar neste momento? Talvez Ele esteja te preparando para algo grandioso. Quando a solidão é um chamado para a intimidade com Deus, nem toda solidão é um sinal de perda ou abandono. Muitas vezes, Deus permite que uma mulher escolhida caminhe sozinha porque deseja que ela se aproxime dele de maneira mais profunda. No meio do silêncio, quando as distrações desaparecem, surge a oportunidade de um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Criador. A Bíblia nos ensina que Deus sempre chamou seus filhos para momentos de recolhimento antes de grandes transformações. Moisés passou anos no deserto antes de liderar Israel. Jesus, antes de iniciar seu ministério, se retirou para jejuar e orar. Da mesma forma, Deus pode estar usando a solidão para levá-la a um nível mais profundo de comunhão. Esse chamado é um convite para a oração sincera, para buscar respostas na palavra e para se fortalecer espiritualmente. Em um mundo acelerado e barulhento, Deus às vezes precisa nos afastar para que possamos ouvi-lo com clareza. Ele quer que nossa confiança esteja nele, não em pessoas, circunstâncias ou reconhecimento externo. Se você sente que Deus permitiu um período de solidão em sua vida, aceite esse momento como uma oportunidade de crescimento. Use esse tempo para desenvolver sua fé, fortalecer sua identidade e descobrir a plenitude da presença divina. Quando você se aproxima de Deus, a solidão deixa de ser um fardo e se transforma em um refúgio de paz. Lembre-se, Ele não te deixou só, Ele te chamou para perto. O silêncio como ferramenta de crescimento espiritual. O silêncio pode ser desconfortável, mas para as mulheres escolhidas por Deus, ele é um dos maiores instrumentos de crescimento espiritual. Quando Deus permite períodos de silêncio em nossa vida, Ele está nos ensinando algo profundo: a confiar sem ver, a escutar sem ruídos e a crescer sem distrações. Muitas vezes, buscamos respostas imediatas,
sinais visíveis e confirmações externas. Mas Deus trabalha de forma diferente. Ele nos conduz ao silêncio para fortalecer nossa fé, desenvolver nossa paciência e ensinar-nos a depender unicamente dele. No silêncio, nossa alma se aquieta e aprendemos a discernir a voz de Deus de maneira mais clara e profunda. Na Bíblia, vemos que Deus se manifestou a Elias não no vento forte, nem no terremoto ou no fogo, mas em uma brisa suave, em um sussurro. Isso nos mostra que muitas vezes a voz de Deus não vem acompanhada de grandes manifestações, mas sim no silêncio da comunhão verdadeira. Além disso, o silêncio é um período de lapidação. Assim como o ouro é refinado no fogo, nossa fé é purificada nos momentos em que tudo parece quieto e sem respostas. É nesse espaço que descobrimos quem realmente somos, fortalecemos nossa identidade e aprendemos a ouvir a Deus sem depender de circunstâncias externas. Se você sente que Deus está em silêncio, não desanime. Ele não te abandonou, Ele está te fortalecendo. O silêncio é o lugar onde grandes transformações acontecem e onde sua fé se torna inabalável. A preparação antes da missão divina. Toda mulher escolhida por Deus passa por um período de preparação antes de cumprir sua missão. Esse processo, muitas vezes solitário e desafiador, não é um castigo, mas uma fase essencial para fortalecer sua fé, maturidade e resistência espiritual. Deus não envia ninguém despreparado para um propósito grandioso. Ele molda, capacita e ensina antes de revelar o próximo passo. Na Bíblia, vemos que aqueles chamados por Deus passaram por um tempo de preparo antes de exercerem sua missão. José enfrentou anos de rejeição e injustiça antes de se tornar governador do Egito. Moisés viveu no deserto antes de liderar Israel. Esther passou meses em um processo de purificação antes de se tornar rainha e salvar seu povo. Da mesma forma, Deus pode estar te preparando agora para algo que ainda não consegue enxergar. Esse período de preparação pode vir na forma de desafios, provações e até solidão. É nesses momentos que Deus fortalece sua paciência, ensina a confiar no tempo dele e molda seu caráter para que você esteja pronta quando a hora chegar. A preparação não é confortável, mas é necessária. Deus está te ensinando a ser forte, resiliente e confiante nele. Se você sente que está em uma fase de espera, não desanime. Use esse tempo para crescer espiritualmente, se aprofundar na palavra e fortalecer sua comunhão com Deus. Lembre-se, cada processo tem um propósito e Deus nunca desperdiça uma preparação. O que Ele tem para você é maior do que imagina. E quando o momento certo chegar, você estará pronta para cumprir sua missão. Mulheres da Bíblia que também caminharam sozinhas. Muitas mulheres, escolhidas por Deus, passaram por momentos de solidão antes de cumprirem seus propósitos. Esse período não foi um castigo, mas uma preparação para algo maior. A história dessas mulheres nos ensina que Deus nunca nos abandona, mesmo quando nos sentimos sozinhas. Esther, por exemplo, foi retirada de sua família e levada ao palácio para um propósito que ela ainda não compreendia. Antes de se tornar rainha e salvar seu povo, ela precisou passar por um processo de purificação e aprendizado. Sua solidão foi necessária para que Deus a fortalecesse e a capacitasse para sua missão. Ana, mãe do profeta Samuel, também viveu momentos de profunda solidão. Enquanto outras mulheres ao seu redor tinham filhos, ela sofria com a esterilidade e o desprezo de Penina. Mas, em sua dor, Ana buscou a Deus com todo o coração. Sua oração sincera e sua fé inabalável fizeram com que Deus lhe concedesse um filho que se tornaria um dos maiores profetas de Israel.
Maria, mãe de Jesus, também enfrentou a solidão ao aceitar o chamado divino. Grávida pelo Espírito Santo, ela precisou lidar com julgamentos e incertezas. No entanto, sua fé a sustentou e ela cumpriu um dos propósitos mais grandiosos da humanidade: dar à luz ao Salvador. Essas mulheres passaram por períodos de solidão, mas nunca estiveram realmente sós. Deus estava com elas, preparando-as para algo maior. Se você está enfrentando uma fase semelhante, lembre-se, a solidão pode ser um sinal de que Deus está te lapidando para um propósito extraordinário. Quando Deus afasta para proteger, nem sempre entendemos os caminhos de Deus, mas uma verdade é certa: quando Ele afasta pessoas, lugares ou oportunidades, é porque está nos protegendo de algo que não enxergamos. Como um pai amoroso, Ele sabe o que é melhor para nós e muitas vezes nos retira de situações que poderiam nos desviar do propósito ou nos causar dor no futuro. Às vezes, nos apegamos a amizades, relacionamentos e ambientes que parecem bons, mas que, na realidade, enfraquecem nossa fé e nos distanciam de Deus. Quando Ele nos afasta, pode ser um sinal de que certas conexões não fazem parte do nosso destino. A princípio pode ser doloroso, mas com o tempo percebemos que sua proteção estava nos livrando de algo que poderia nos ferir. Na Bíblia, vemos que Deus afastou José de sua família e permitiu que ele passasse por desafios no Egito. Mas esse afastamento o levou a um propósito maior. Da mesma forma, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, foi para livrá-los da escravidão e conduzi-los à terra prometida. Se você sente que Deus está removendo pessoas da sua vida ou mudando sua trajetória, confie. Ele vê o que você não vê e sabe o que é necessário para seu crescimento espiritual. Em vez de questionar, ore e peça discernimento. O afastamento pode parecer uma perda, mas na verdade é um desvio de algo que poderia impedir sua missão. Lembre-se, o que Deus tira hoje, Ele substitui por algo muito maior amanhã. A diferença entre estar só e sentir-se só. Estar só e sentir-se só são experiências muito diferentes. A solidão física, quando estamos sem a presença de outras pessoas, pode ser um tempo de reflexão, crescimento e proximidade com Deus. Já a sensação de solidão acontece mesmo quando estamos cercadas por pessoas, mas sentimos um vazio interno. Muitas mulheres escolhidas por Deus passam por esses momentos para aprenderem a buscar a verdadeira plenitude nele. Estar só não significa estar abandonada. Algumas fases da vida exigem que caminhemos sem tantas distrações, para que possamos amadurecer espiritualmente e compreender melhor nosso propósito. Jesus, antes de iniciar seu ministério, passou um tempo sozinho no deserto. Moisés também teve momentos de solidão antes de ser chamado para libertar Israel. Essas fases fazem parte da preparação para algo maior. Por outro lado, sentir-se só é uma questão interna, um vazio que muitas vezes tentamos preencher com relacionamentos, reconhecimento ou conquistas materiais. Mas a verdade é que esse espaço só pode ser preenchido pela presença de Deus. Quando buscamos nele a nossa fonte de amor e propósito, a sensação de solidão começa a desaparecer. Se você está passando por um momento de solidão, pergunte-se: estou apenas fisicamente sozinha ou estou sentindo um vazio interior? Se for apenas a ausência de pessoas, aproveite esse tempo para crescer espiritualmente. Se for um sentimento profundo de vazio, volte-se para Deus, pois Ele é a única fonte de plenitude verdadeira. Lembre-se, estar só pode ser um presente e sentir-se só pode ser um convite para se aproximar de Deus. O amadurecimento da fé no deserto da vida. O deserto é um lugar de desafios, silêncio e solidão, mas também é onde a fé se fortalece e se torna inabalável.
Quando Deus permite que uma mulher escolhida passe pelo deserto da vida, Ele não está punindo, mas preparando. É nesse ambiente que aprendemos a depender totalmente dEle, a confiar em seu tempo e a desenvolver uma fé madura e resistente. Na Bíblia, o povo de Israel passou 40 anos no deserto antes de entrar na Terra Prometida. Durante esse tempo, Deus os ensinou a confiar nele para tudo: alimento, água, direção e proteção. Eles precisavam aprender que, antes de receberem a promessa, precisavam ser transformados. Da mesma forma, Deus permite que passemos por períodos de escassez e silêncio para moldar nosso caráter e fortalecer nossa fé. O deserto da vida pode ser representado por momentos de perda, incerteza ou solidão. Pode ser aquele período em que as portas parecem fechadas, as respostas não chegam e tudo parece parado. No entanto, é justamente nesse lugar que Deus trabalha de maneira mais profunda, tirando as impurezas da nossa alma e nos preparando para um novo nível espiritual. Se você sente que está em um deserto, não desanime. Deus não te deixou lá para que você pereça, mas para que aprenda a confiar nele acima de tudo. O deserto não dura para sempre, ele é apenas um caminho para algo maior. Lembre-se, toda mulher forte na fé já enfrentou um deserto. O que parece ser um tempo de prova, na verdade, é um tempo de construção de uma fé inabalável. Os sinais de que Deus está te conduzindo mesmo em silêncio. Muitas vezes sentimos que Deus está em silêncio e nos perguntamos se Ele realmente está nos guiando. No entanto, Deus nunca nos abandona. Mesmo quando não ouvimos sua voz ou não vemos respostas imediatas, Ele continua trabalhando nos bastidores da nossa vida, conduzindo cada passo do nosso caminho. Um dos sinais de que Deus está guiando você, mesmo em silêncio, é a paz no coração. Ainda que as circunstâncias sejam desafiadoras, há uma certeza interior de que tudo está sob controle. Essa paz não vem das situações ao redor, mas da confiança de que Deus está no comando. Outro sinal é quando portas se fecham inesperadamente. Às vezes, insistimos em algo que não faz parte do plano de Deus, e Ele, em seu amor, nos impede de seguir por esse caminho. O fechamento de uma porta pode ser, na verdade, uma proteção e um redirecionamento para algo muito melhor. Além disso, Deus fala através das circunstâncias e das pequenas confirmações diárias. Pode ser uma mensagem que toca seu coração, um versículo que parece ter sido escrito exatamente para você ou até um conselho sábio de alguém. Esses são sinais sutis de que Deus está conduzindo sua jornada. Se você sente que Deus está em silêncio, continue confiando. Muitas das maiores obras dele acontecem no invisível, e quando for o tempo certo, tudo fará sentido. Lembre-se, o silêncio de Deus não significa ausência, mas preparação. Ele está te guiando mesmo quando você não percebe. O reencontro com a plenitude, após a jornada solitária, depois de um período de solidão, silêncio e preparação, chega o momento do reencontro com a plenitude. Deus nunca nos deixa no deserto para sempre. Ele permite essa fase para nos fortalecer, moldar nosso caráter e ensinar lições essenciais, mas sua promessa é de restauração, crescimento e um propósito ainda maior. Quando a jornada solitária chega ao fim, percebemos que não somos mais as mesmas. A dor se transformou em aprendizado. A espera gerou maturidade e a solidão nos aproximou de Deus. Esse reencontro com a plenitude não significa que nunca mais enfrentaremos desafios, mas que agora estamos mais preparadas para enfrentá-los.
Com fé e confiança, a Bíblia está cheia de exemplos de restauração após a solidão. Jó, depois de perder tudo, teve sua vida restaurada em dobro. José, após anos de rejeição e sofrimento, tornou-se governador do Egito. Ana, depois de anos de humilhação, recebeu Samuel como resposta à sua oração. Deus nunca permite que a solidão seja em vão. Ele sempre traz algo maior e melhor no final do processo. Se você sente que está saindo de um tempo de solidão, abrace essa nova fase com gratidão. Deus trabalhou em você de maneira profunda e agora é o momento de viver com mais sabedoria, propósito e fé. O que parecia ser uma fase difícil se transformou na base para a sua nova caminhada. Lembre-se, a jornada solitária foi apenas um capítulo. Agora, Deus te convida a viver a plenitude do propósito que Ele preparou para você. A solidão não é um castigo, mas um caminho de transformação para as mulheres escolhidas por Deus. Cada desafio, silêncio e afastamento tem um propósito maior: fortalecer sua fé, moldar seu caráter e prepará-la para algo grandioso. Se você está passando por essa fase, confie no plano divino. No tempo certo, tudo fará sentido. Compartilhe nos comentários sua experiência e deixe seu like para que mais mulheres sejam alcançadas por essa mensagem. Inscreva-se no canal e ative as notificações.